Grande é uma palavra subjetiva, e isso fica bastante claro quando começamos a imaginar o tamanho de algumas coisas em nossa mente, colocando em perspectiva com outras coisas mais próximas. Reunimos vários exemplos incríveis desse exercício mental por aqui. Confira toda essa magnificência a seguir. A maioria das pessoas vê foguetes apenas por fotos, por isso é difícil avaliar totalmente seu tamanho sem estar presente em pessoa. Além disso, são todos incrivelmente caros, devido ao fato de que seus motores são destruídos quando utilizados. No entanto, Elon Musk e a SpaceX estão reduzindo os custos das viagens espaciais usando foguetes reutilizáveis. Dá só uma olhada em seus reforços laterais reutilizáveis para o foguete SpaceX Falcon Heavy. Eles parecem meros gravetos quando estão no céu, mas em terra você consegue apreciar o seu verdadeiro tamanho. E são apenas os impulsionadores do núcleo central, que por si só é gigantesco. Com 70 metros de altura, esse foguete completo é muito maior do que a Estátua da Liberdade e ainda mais alto do que um ônibus espacial. Em termos de peso, são 1.421 toneladas, o que equivale a cerca de 280 elefantes africanos. E agora, uma obra-prima icônica, a Estátua de Davi de Michelangelo. Todo mundo já a viu online e em livros, mas o seu tamanho deve ter passado despercebido. Como vemos nessa foto, precisa de 2 pessoas para alcançar a metade superior da estátua de 5 metros de altura. Você conhece a árvore do General Sherman? É a maior árvore viva de tronco único conhecido. Veja a altura da árvore em comparação com seres humanos. Com 83,8 metros de altura, sua altura equivale a 19 ônibus empilhados, um em cima do outro. E embora não seja a árvore mais alta, é a maior com seu tronco tendo um volume de 1.487 metros cúbicos, com capacidade para 9.844 banhos, o que equivale a um banho todos os dias durante 27 anos. A baleia azul é o maior animal que já existiu, mas você tem alguma ideia do quão grande ela é? Provavelmente não. Então, aqui está uma pequena análise bizarra. Uma baleia azul pode atingir 30 metros de comprimento, o que é gigantesco se compararmos a este barco de 22,86 metros. Esse barco já está transportando pelo menos 30 pessoas, mas é minúsculo ao lado desse mamífero marinho. Em peso, a baleia azul também é enorme. As maiores pesam cerca de 181 toneladas, o que em comparação é igual ao peso de 40 elefantes, de 4,5 toneladas cada um, ou 2.667 humanos de 70 quilos. Em termos de comprimento, as maiores têm o tamanho de 3 ônibus escolares, ou 17 vezes o comprimento de um ser humano médio. Se você quiser se sentir insignificante, tente nadar ao lado de uma baleia azul. E como a baleia azul é o maior animal do mundo, suas partes do corpo também deveriam ser enormes, certo? Essa é uma réplica do coração de uma delas, que tem em média 1,5 metro de diâmetro e pesa mais de 180 quilos, o equivalente a 532 latas de carne. Já ouviu falar dos dolos? São blocos de concreto armado destinados a proteger áreas de terra contra ondas fortes que causam erosão. Eles basicamente formam uma parede no mar e parecem minúsculos brinquedos de plástico ou cereais num formato estranho. Mas os dolos são enormes. Olhe de perto e você verá como é minúsculo um homem parado em um deles. Um só pode pesar até 80 mil quilos, igual a 725 pandas gigantes fêmeas adultos. Já se perguntou o quão grande é um cometa? Nosso sistema solar tem centenas de cometas, e um deles é o cometa de Rosetta. Este cometa tem uma dimensão de 4,3 por 4,1 quilômetros. É difícil imaginar. Então, essa é a aparência do cometa de Rosetta quando colocado logo acima da cidade de Los Angeles, que tem uma área total de 1.302 km². Se você achou enorme, espera só. Lembra daquele asteroide que acabou com os dinossauros? Essa rocha que causou a extinção em massa tinha um diâmetro de 10 a 15 km, mais de 2 vezes o tamanho do cometa de Rosetta e mais longo do que o Monte Everest, com 8,84 km de altura. Você já foi em um cruzeiro antes? Embora o RMS Titanic ainda seja o navio mais famoso devido à sua história e adaptação para o cinema, ele é minúsculo comparado aos navios de hoje. Claro, nem sempre tamanho é documento. Afinal, o importante é sentir o balanço das ondas. Ainda assim, o título de maior navio de passageiros do mundo agora pertence ao Symphony of the Seas da Royal Caribbean. Esse navio é mais de 90 metros mais longo do que o Titanic, com 362,1 metros de comprimento, o equivalente a cerca de 4 estátuas da Liberdade colocadas umas sobre as outras. Veja só a largura e a altura dele em comparação com o Titanic. E agora, o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford. Ele é quase 25 metros mais curto do que o Symphony of the Seas. No entanto,
entanto, é mais alto, com quase 76 metros. Mas, se você está procurando o navio mais longo e pesado já construído, esse é o Seawise Giant. O superpetroleiro ULCC afundou durante a guerra entre o Irã e Iraque, mas foi restaurado e continuou operando até dezembro de 2009. Ele tinha um peso de 564.673 toneladas e um comprimento de 458,4 metros, 96,3 metros a mais do que o Symphony of the Seas. Agora, se liga na tartaruga de couro, muito menor do que o navio, mas é a maior de todas as tartarugas vivas, com um casco feito de pele e carne oleosa em vez do casco ósseo. A tartaruga de couro pode atingir até 2,12 metros de comprimento e 698,5 kg, o equivalente ao peso de quase 11 humanos. Os Emirados Árabes Unidos abrigam algumas das estruturas feitas pelo homem mais espetaculares do mundo, incluindo o Palácio Presidencial de Abu Dhabi, com uma área de mais de 185 mil metros quadrados, ou o equivalente a cerca de 34 campos de futebol. Você pode passar uma semana lá dentro e não vai conseguir explorar tudo. Você já leu O Pequeno Príncipe? É um dos melhores livros de todos os tempos, e mencionava árvores baobá. O livro mostra como árvores fofinhas, mas os baobás crescem até cerca de 30 metros de altura, e o tronco tem até 11 metros de diâmetro. Outra planta que merece ser mencionada é o bambu. Existem variedades pequenas, é verdade, mas também existe o poderoso bambu-dragão. Ele geralmente atinge cerca de 30 metros, mas descobriu-se que um deles chegou a 42 metros de altura, cerca de metade do tamanho da Estátua da Liberdade. Todos sabem que crocodilos são predadores poderosos, mas não são tão grandes, né? Bem, olhe como essa mulher é pequena ao lado de um crocodilo de água salgada. Apesar de sua mordida terrível, você pode chegar perto de um desses participando de um mergulho em gaiola, oferecido na África do Sul em Kango Ranch. As fêmeas podem atingir a 3,5 metros, enquanto os machos podem crescer ainda mais, chegando a 5,2 metros de comprimento. Depois, tem também o caracol terrestre gigante africano. Em vez de ser um molusco pequeno e discreto do tamanho de uma folha, esta é uma espécie invasora capaz de crescer até 20 centímetros de comprimento. Os lobos parecem fofinhos e obedientes como cães domésticos, mas o seu tamanho médio é muito maior do que a maioria das raças de cachorro. O lobo cinzento médio mede 1,6 metros de comprimento, com o mais pesado encontrado no Alasca, tendo 79 quilos. Na verdade, mesmo os coiotes não têm chance contra os lobos em termos de tamanho, com seu peso médio de apenas 18,1 quilos em comparação com os 40 quilos dos lobos. Esses são projéteis que foram usados por navios de guerra, tanques e artilharia durante a Primeira Guerra Mundial. Mesmo os menores eram mortais, com projéteis de 280 milímetros, já pesando 300 quilos, enquanto os projéteis de 460 milímetros, disparados por navios de guerra, pesavam mais de 1.500 quilos, o equivalente ao peso de 24 humanos. Túmulos são assustadores, mas alguns deles podem ser simplesmente incríveis. No sítio arqueológico Mada-in Saleh, na Arábia Saudita, você pode encontrar o Qasr al-Farid, que é o maior túmulo da região. Não existe tamanho exato para essa tumba, mas olhar o seu tamanho comparado à pessoa que está andando por ali já nos dá uma boa ideia. Qual é a porta mais alta que você já viu? Não tem como ser maior do que a Mesquita Hassan II, em Casablanca, Marrocos. É a maior mesquita do país e a quinta maior do mundo. Sua minarete de 210 metros de altura é o mais alto do mundo, 80 metros mais alto do que a Grande Pirâmide de Gizé. Da mesma forma, as portas dos Arquivos Nacionais em Washington, D.C. são espetaculares, com uma altura de 11,45 metros, ou cerca de 2 girafas adultas. O King Kong pode não ser real, mas os gorilas são realmente enormes. Um gorila macho pode pesar até 300 quilos, o equivalente ao peso de 7 pessoas magras, e atingir uma altura de 1,82 m. Além disso, a mão de um gorila pode ter quase 30 centímetros de comprimento. Os girassóis são bonitos, mas também enormes. Girassóis gigantes, por exemplo, atingem facilmente uma altura entre 3 e 6 metros, sendo o atual recorde mundial de 9,17 metros, o equivalente à altura de 2 girafas fêmeas. A seguir, você vai ficar feliz por esse urso já estar extinto. O urso de nariz curto foi uma criatura feroz, que vagou pela América do Norte até 11.000 anos atrás. Esses ursos pesavam facilmente 900 quilos, o equivalente a 200 gatos adultos. E os maiores ursos de nariz curto tinham 3,65 metros de altura. A história antiga está repleta de grandes estruturas. Uma delas é o Templo de Júpiter, em Roma. Infelizmente, ele não está mais por aí, mas ainda existem vestígios enormes de suas colunas de 30 metros de altura, o equivalente a 9 elefantes africanos, que se destacam em contraste com o Templo de Baco, um pouco menor ao fundo. Você conhece os wombats? Eles são enormes.
Esses animais são nativos da Austrália e podem atingir 101,6 centímetros de comprimento e pesar até 16 quilos. Continuando, os aviões são enormes máquinas voadoras, mas alguns são maiores do que outros. O Stratolaunch é o maior avião do mundo em envergadura, medindo 117,3 metros, ou seja, 7,5 metros mais longo do que um campo de futebol americano. As correntes são resistentes, mas essa é a mais incrível de todas. Uma corrente de âncora é o que as pessoas na indústria naval usam para segurar navios ou mesmo plataformas offshore. Não é incomum que os navios porta-containers tenham correntes de âncora com cada elo pesando 226,8 quilos cada, o equivalente a 3 javalis. E por falar em plataformas offshore, essa é a base da plataforma de petróleo de aço Bulk-Winkle, sendo transportada por vários navios de grande porte. Ela tem 529 metros de altura, apenas 9 metros a menos do que 2 Titanic empilhados, muito mais alta até mesmo que a Torre Eiffel. Aqui temos a diferença de $10.000 em notas de 100 em comparação com 10.000 em notas de 1. O mesmo valor, com um volume muito menor. A águia é uma das aves mais bonitas do mundo, mas também pode ser bem assustadora. Essa é a aparência de uma garra de águia ao lado de uma mão humana. As garras de uma arpia podem atingir 10 centímetros de comprimento, tão longas quanto as garras de um urso pardo. Com garras tão grandes, não é de admirar que exista uma águia comedora de macacos. E por falar em pássaros, aqui está o extinto Quetzalcoatlus northropi, o maior animal voador conhecido de todos os tempos, com envergadura de cerca de 10 metros, equivalente a 3 elefantes africanos. Você sabia que os pulmões humanos normalmente pesam 1,3 kg? Isso parece pesado, mas não tanto quanto os pulmões dos cavalos, que crescem muito quando estão totalmente inflados. Esses animais conseguem respirar até 18,95 kg, ou 5 galões de ar por segundo. Outra criatura quadrúpede interessante é o alce, que tem uma altura média de 2,1 metros e um comprimento de 3,2 metros. Os alces fêmeas podem pesar até 360 kg, enquanto os machos chegam a 700, equivalente ao peso de 3 leões machos adultos. Quando você estiver na estrada, deve obedecer às regras de trânsito e seguir as placas de sinalização. Você olha e acha que as placas são todas pequenas, mas algumas são grandes o suficiente para os motoristas verem de longe, como essas aqui. E sabe aquelas turbinas eólicas que você já deve ter visto em fotos? São enormes. Aqui está uma única lâmina de uma turbina eólica que pode medir cerca de 35 metros de comprimento. E aqui está a mina Mir, localizada na cidade de Mirny, na Rússia. Devido ao seu tamanho, a cidade parece uma placa de computador vista de cima. A mina Mir tem 1.188 metros de largura, mais do que 3 navios de cruzeiro Symphony of the Seas. Também tem 524,86 metros de profundidade, o equivalente a cerca de 175 andares. A mina Mir já é enorme, mas a maior do mundo é a mina Bingham Canyon. Tem um poço de 970 metros de profundidade e 4 km de largura, que tem quase o comprimento de 15 navios do Titanic. Imagina ter que sair de lá. Quantas terras podem caber dentro do Sol? Dá só uma olhada nessa foto da Terra comparada a Júpiter. É tão pequena que 1.300 terras podem caber dentro de Júpiter. Mas se você olhar para essa foto, até Júpiter fica pequeno em comparação com o Sol. Então, quantos Júpiters carregando 1.300 terras cada poderia caber no Sol? A resposta é 1.000. Portanto, ao todo, o Sol comportaria incrivelmente 1,3 milhão de terras dentro dele. Aqui, essa bola transparente com bolinhas azuis é uma boa representação visual disso. E aí, qual dessas coisas grandes mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!